Bom, boa tarde. Sou Ismael da Meu Resíduo. Estamos gravando esse podcast, uma live ao vivo, né, de Gravataí, do estúdio Take 64, do nosso parceiro Evandro, que eu conheci através do nosso convidado, que eu já vou apresentar a vocês. Hoje é uma semana muito especial, porque é uma semana de Salt Summit, é o primeiro dia do Salt Summit, do terceiro Salt Summit Brasil. É legal de ver isso. Tivemos dificuldades de logística, porque o trânsito em Porto Alegre está complicado. O dia hoje também está terrível, tá difícil a locomoção, está muito quente, tudo. Mas conseguimos estar aqui no estúdio Take 64 do nosso parceiro e vamos fazer esse podcast, tá? O podcast de hoje é muito interessante, que a gente vai falar sobre criação de conteúdo de sustentabilidade como estratégia corporativa. Como criar conteúdo, né, sustentável, mas, no fundo, ter uma estratégia, né? É muito interessante isso aí. Então, apresentando, eu sou o Ismael, como eu falei. Minha apresentação social, agora eu estou com uma camiseta roxa da Meu Resíduo, uma calça azul e uma bota marrom. Sou loiro, tenho uma barbicha, às vezes falam que eu sou parecido com um bode, né? Mas é a minha barbicha, é o meu estilo aí. E então a gente vai chamar o nosso convidado, que é um convidado muito especial. A gente teve a honra dele dar o aceite aqui para nos trazer. É um menino de ouro aí, a gente fala. Hoje a gente trouxe, na verdade, um encontro de podcaster, porque a conversa sobre resíduos vai conversar com conversas sustentáveis. Cara, a gente admira demais o Wagner, tem um podcast incrível, mas hoje ele não vai entrevistar. Hoje ele vai ser entrevistado para contar um pouco da história. Eu acho que isso é muito relevante, ele também se posicionar e mostrar como ele criou tudo isso e como ele vai tendo essa relevância, tá? Então, eu vou deixar o Wagner se apresentar agora. Tá aí o nosso parceiro Wagner, e o Wagner fala um pouco como foi a caminhada dele até agora e faz a apresentação dele aí. Maravilha. Muito obrigado pela introdução. A gente está do lado oposto, é um pouco diferente, né? Mas para falar algo que vivencio há bastante tempo, então eu sou empreendedor já há bastante tempo. Me conheço como empreendedor pelo menos desde 2014, 2013. E permeei aí por alguns ramos tudo ligado à sustentabilidade, desde sempre. E também, para fazer uma descrição social, já aproveitando o embalo do Ismael, sou moreno, como é que eu posso dizer? Sou pardo, cabelo preto, camisa verde do Conversas Sustentáveis, estou com uma calça preta e um tênis branco. Então, basicamente é isso, né? Eu ingressei agora com um novo projeto que eu comecei já a desenhar no final de 2022, mas dei vida em maio de 2023. Estamos aí agora para falar de podcast, falar de sustentabilidade e tentar contribuir com o canal de vocês, esse bate-papo entre podcasters, para que a gente possa impactar mais pessoas e mostrar um pouco da realidade tanto do Brasil, mas o que está acontecendo fora que vai impactar no Brasil também, né? Perfeito, Wagner. Muito obrigado e agradecer muito a presença tua aqui. E a gente acha legal, tá? Porque, em partes, lá no início, quando a gente começou o nosso podcast, a gente não conhecia o Conversas Sustentáveis, né? A gente não tinha procurado. A gente achou alguns movimentos e a gente achou, cara, a gente tem que entregar um conteúdo, né? Mas depois que eu conheci o Conversa Sustentável, eu vi que, cara, vocês são longevos, já tem tempo, né? Vocês trabalham há tempo com isso. Isso, cara, não é só eu, tem muita gente se movimentando assim, né? E eu queria ver, assim, quando tu notou que o mercado precisava disso, como mais velho nessa história, quando é que tu percebeu, assim, cara, um podcast sobre conversas sustentáveis ou ambientais, SG, sustentabilidade, vai fazer sentido para as pessoas, né? Eu gostaria que tu passasse, assim, quando é que foi o momento da virada de chave. Maravilha. Eu vou falar um pouco de mim como empreendedor, no caso, que vai trazer o porquê do Conversas Sustentáveis. Eu, como empreendedor, eu sou um cara muito mais fazedor do que o cara estratégico da operação. E o podcast, ele surgiu muito porque essa visão de fazedor. Eu ouvia muito podcast, acho que quando nem falava muito do tema,
Um primo meu me apresentou, acho que também por meados de 2016, algo nessa linha ali. E eu escutava muita coisa. Como eu gostava de sustentabilidade, eu procurava assuntos ligados à sustentabilidade. E escutava mais temas internacionais. Não tinha nada aqui no Brasil. E eu falei, e muitas coisas que são tratadas lá fora, que não condiziam com a nossa realidade. E eu falei, pô, mas a gente precisa, né? Olha o tamanho do Brasil, a gente precisa falar isso de uma maneira mais séria. E como não tinha podcast, eu falei, pô, então vou criar o meu. E aí eu falei com um camarada, falei, olha só, vamos lá na empresa. A gente baixou, na época, o aplicativo da Anchor, que foi comprado pela Spotify. E a gente falou assim, não, vamos gravar o primeiro, assim, cada um baixou no seu celular. E claro que já tinha um conhecimento de mercado, eu já era do setor de energia. Então, assim, já entendia que tinha um potencial de sustentabilidade no Brasil, por uma série de coisas que eu, Wagner, também já acreditava, por estudos. Mas foi muito mais por querer aprender do que... Eu falo isso com frequência, o objetivo não era ser um influencer da sustentabilidade. Eu sempre gostei de aprender, e era um momento que eu conseguia reter a atenção de grandes executivos, empresários, investidores, sem o cara me cobrar nada. Na verdade, ele estava ali no amor, falando, e aí, às vezes, porra, é tipo quase um semestre aqui de faculdade, só num bate-papo de 1 hora com uma pessoa. E que, de repente, eu não teria dinheiro para pagar para aquele cara ser o meu mentor, ou para ele me falar da experiência dele. E o podcast dá isso de graça, né? E então foi mais ou menos assim, não teve uma estratégia assim pensando, o mercado está emergindo, embora eu já estivesse na área, já entendia um pouco, mas era muito mais porque eu queria aprender sobre isso e trazer pautas mais racionais. Eu via que tinha muitas coisas na mídia que não tinha muita racionalidade, nem dados por trás, e eu vindo do setor de energia que usava dados para tudo é mensurado. Eu falava, pô, mas tá muito aquém. Daí todo tá meio que, só acredita que é. Daí eu falei, não, mas tem que ter uma informação sobre isso. E aí surgiu o Conversas Sustentáveis, muito mais com esse intuito aí. Agora já tem mais de 120 episódios nessa batida. Não, que legal. E olha só, isso a gente pode fazer um marco temporal. Que ano mais ou menos começou com Conversas Sustentáveis? Eu acho que foi final de 19, início de 20. Que a gente começou, porque a gente fez o primeiro episódio, eu e o Gui, e aí deu um tempo, acho que 2, 3 semanas depois, só que daí foi muito legal, essa história é muito boa, porque assim, a gente começou um podcast, não tinha nada, nem ninguém, e aí eu fui, preciso achar alguém para falar, mas quem vou falar? Nem sabia quem procurar e tal. E aí um camarada meu me falou, se não foi até o Gui, mas alguém me falou da página da Árvore do Futuro, na época. Que era gerida pelo Leandro Narlock. E eu não sabia quem era o Leandro Narlock e tal. E eu falei, quero gravar um conteúdo. O cara, não, top, me chama meu WhatsApp, meu nome é Leandro. Então... E aí, a gente foi falar ali, o Leandro, tinha uma baita trajetória já, jornalista, com livros já publicados. E aí eu vi, que legal, ele se disponibilizou, numa boa, e aquilo ali começou a dar uma impulsionada, né? As pessoas começaram a ver, foi divulgado também na página deles, que já tinham, aí na época tinha, sei lá, uns 20 mil seguidores, e aí ajudou, e aí daí foi indo, né? No início foi difícil, mas como tudo, e aí foi acontecendo, assim, de uma maneira mais natural, assim. Não, perfeito. Mas assim, tu tocou num ponto assim que tu também entende de parte solar, né? Parte de energia, né? E eu gostaria de entender um pouco assim da tua caminhada. Vamos voltar mais. O menino Wagner, onde é que começou a tua ligação com a sustentabilidade ou com o meio ambiente? Quando tu viu que isso faria sentido não só para conversas sustentáveis ou para parte comercial, mas para tua vida? Tem algum momento assim que tu lembra, olha, cara, isso aqui fez muito sentido e a partir disso eu comecei a trabalhar nessa linha, porque era o que me fazia bem. Eu gosto de falar sobre isso, porque eu acho que as pessoas banalizaram muito a questão de propósito, né?
tudo é propósito. Muita gente criou um ranço com um propósito. Mas eu, particularmente, sempre tive isso em mim, assim. E foi muito difícil de lidar, até na minha visão profissional. Porque eu eu nunca pensei que seria empreendedor, ponto. Ontem mesmo a gente estava falando isso, ah, e eu estava dizendo que eu nunca me vi como empreendedor, porque, cara, eu era esportista minha vida inteira, então eu sempre achei que estaria atrelado a alguma coisa do meio do esporte. E quando eu não vinguei, não foi para nada, eu tinha que ir para mercado. E aí eu via que a forma que as pessoas trabalhavam, não tinha um nome de sustentabilidade, mas eu sempre fui muito ligado à natureza, a meio ambiente, sempre gostei muito disso. A minha mãe fala que quando eu era pequeno também, eu dizia para as pessoas que eu queria ficar rico e ajudar as outras pessoas a ficarem ricas também, né? E então, para minha vida sempre teve que para fazer algo que fosse impactar positivamente na vida de outras pessoas. Eu prefiro ter uma vida que chegar lá no fim e falar, pô, foi algo que valeu a pena, do que sentar assim, aqui tá bom, vou ter um bom salário. E para mim isso nunca fez sentido. Sentido é, eu tenho um lado meio holístico, eu pratico meditação há mais de 10 anos, e então para mim a vida é muito mais do que a gente estar aqui, né? O que qual é a nossa passagem? Por que a gente está aqui? Por que a gente está batendo esse bate-papo? Ah, e, e isso me conduziu ao natural, assim, porque daí eu fui trabalhando em empresas, eu nunca trabalhei mais, não me orgulho disso, pessoal, mas eu nunca consegui ficar mais de 3 meses numa empresa, porque eu não me encaixava, não dava. A única que eu fui obrigado a ficar um ano era o exército, porque era obrigado a ficar um ano. E mesmo assim eu fui punido lá, fiquei 25 dias preso. E então a vida me conduziu a isso. Foi quando eu tava. Eu fui entrar na área da indústria como um empreendedor, porque meu pai veio dessa área. E aí eu tentei empreender, vi que eu conseguia ganhar dinheiro, mas não fazia sentido aquilo ali também só pra mim. Pessoal, o que eu quero dizer não é contra o dinheiro. Na realidade, eu acho que as empresas têm que prosperar, acho muito importante. Tô dizendo que só aquilo dali não fazia sentido pra mim. E aí eu falei pro meu pai que não ia fazer mais aquilo. E eu brinco que todo mochileiro pobre... O mochileiro rico vai pra Europa e o pobre vai pra Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul. Então, foi o que eu fiz. Eu fui pra Floripa. Eu lembro certinho, eu tinha R$ 86 pra ir pra Floripa. Olha a vida de louco. Um violãozinho e aí um sonho. E aí eu tava lá em Floripa, então fiz um pouco de tudo. Trabalhei administrativo de hotel, também garçom. Me virei por lá. E aí eu conheci um cara que hoje é meu amigo, mas até então era conhecido. Que, ele me disse, cara, eu voltei da Europa e tá rolando uns negócios de energia. E, pô, acho que faz assim, a tua cara, é meio hippie. E aí, isso pra mim brilhou, assim. Eu falei, daí ele falou, cara, dá uma estudada sobre isso. E eu sempre gostei de ler e tal, eu fui atrás, comecei, pô, legal. Isso condiz com o que eu busco pra mim. Aí tentei me conectar com as outras empresas, fui trabalhando como representante até o momento que as divergências de ideias, né? Eu sou um cara totalmente comercial, então quando a gente estava no meio de energia, normalmente as empresas são lideradas por engenheiros, e aí tinha divergência porque os caras querem falar o engenheirês. E eu falava, cara, pro cliente ele não tá preocupado com isso, ele quer saber o que ele vai fazer e tal. E os caras, não, a gente tem que mostrar e tal. E aí eu disse, bom, então pra mim não faz sentido. Eu acho que a gente tem que olhar pro cliente, não pro que tu acha que é importante e tudo mais. E aí montei o Grupo W com esse viés. De ser um outro modelo de negócio que visava as pessoas, tinha uma outra linha de pensamento. Então entrei pro setor de energia, comecei a entender daí, comecei na solar, comecei a entender do setor de energia como um todo, daí eólica, biomassa, hidroelétrica. Vi que tinha um baita mercado surgindo no Brasil. E daí, nesse meio tempo, foi onde eu criei o podcast. O podcast era só hobby, não tinha patrocinador,
nem ia atrás de ninguém, então era só custo mesmo, mas era um hobby, uma coisa que gostava bastante. E aí fui para o setor de energia, dentro desse período, conheci um pessoal de São Paulo que me convidou para a gente juntar as operações. Era uma holding, eu era CEO da operação de energia para comercializar, construir usinas. Estávamos muito bem, com um fundo muito grande mesmo, assim, para poder trabalhar isso no mercado. E deu problema na hold, história sempre nas cordas fracas. E aí tive a proposta de alguns parceiros meus que são do setor de energia, porque a gente tinha linkado com muita gente grande mesmo no setor, para ir para São Paulo, assumir como executivo lá. Na época minha esposa não queria, então eu estava casado até aquele momento, não queria ir, e aí eu também não. Foi onde eu comecei o Conversas Sustentáveis e aí estamos aqui. Ah, que legal. Então deu pra ver assim que vocês não é apenas podcast, cara. Tu tem toda a parte comercial, né? E hoje, né, aqui no teu trabalho dia a dia, né? Como tu tem toda essa bagagem que deu pra ver assim na parte de energia solar, não só energia solar, tu entende de muita coisa aí, cara. E comercialmente hoje, o que o Wagner, qual o nome da empresa que vocês vêm trabalhando no dia a dia aí? Então, tudo ficou Conversas Sustentáveis porque já era conhecido, né? Como eu te falei um pouco antes, antes de estar gravando, no caso, né, pessoal? A gente em 2023 aí a gente foi para mais de 19 países, então já era um nome conhecido. E aí uma das coisas que eu pensei, daí tava naquele dilema, viro um executivo, sento numa boa grana, sento no bom sentido, mas assim, vou ter uma boa grana ou vou para essa vida loucura de empreender de novo. Mas era o que fazia sentido e aí eu vi uma lacuna nesse mercado, né? Que era a parte de educação. Quando eu estava no setor de energia, eu buscava tinha contatos com fundos do Oriente, da Europa, Estados Unidos. E o nível de maturidade lá era muito maior do que o nosso. Muito, muito maior. E isso é uma das coisas que trava o Brasil para vários aspectos. Eu vejo que a gente que vive no meio de startups, sai muita startup de energia, sai muitas startups agora ligadas à sustentabilidade. Isso é ótimo para o mercado. Mas enquanto as empresas não tiverem um nível de conscientização e educação sobre isso, vai ser um momento difícil dessas empresas também entrarem. Porque eu lembro quando eu comecei no setor de energia, o que foi? Eu sempre digo que se tudo der errado na minha vida, eu vou ser vendedor. Nisso eu acho que eu tenho uma boa valência. E o que eu entrei no setor de energia e tinha uma dificuldade, porque ninguém entendia o que era, né? Solar, na época, que o cara vai reduzir e tal, uma série de coisas. E eu entendi que aquilo ali era uma barreira. Então, o que eu fiz? Eu comecei a educar o meu mercado. E aí, aqueles caras viraram meus clientes. E é a mesma coisa que a gente está falando agora, vivendo nessa pauta de sustentabilidade. Que na Europa já se viveu, já quebrou essa barreira, nos Estados Unidos já quebraram essa barreira, e a gente está vivendo aqui no Brasil. A gente, como empreendedores, a gente precisa educar o nosso mercado. E o Conversas Sustentáveis, ele veio para isso, para a gente trabalhar a parte de educação, né? As empresas entenderem que tem uma grande oportunidade de negócios, outras para mitigar os riscos que estão envolvendo elas diretamente. Como a gente lida mais com média e grande empresa, então o Conversas Sustentáveis se tornou uma edtech que trabalha num formato de microlearning, são conteúdos que eu chamo continuados, né? Então, cada 2 semanas tem conteúdo novo na plataforma. Só que foi crescendo, virou um ecossistema de sustentabilidade, porque começou com a EdTech, era o foco, era onde a gente estava olhando. E aí, algumas empresas começaram, pô, Wagner, eu tô com essa dor aqui, eu preciso fazer a minha gestão de resíduos, por exemplo. Aí, então tem sei lá, a Trechinha, a Europê, sei lá, troco uma ideia com os caras. E aí surgiu um hub de negócio, um marketplace, um portal de transparência que eu chamo, né, para as empresas poderem se conectar, buscarem novos parceiros. E dentro disso criou uma comunidade, que é uma comunidade ficou muito forte, isso, de executivos, C-levels, investidores que estão ali debatendo a pauta de sustentabilidade de uma maneira muito mais densa do que a gente vê, às vezes, repercutir na mídia.
galera que às vezes não acredita, por exemplo, que o ESG traz retorno financeiro. E é legal porque tu vê os dois lados e tem uma discussão realmente saudável e embasada, de pessoas que estão no mercado, estão vivenciando isso. E então, criou isso e aí, dentro dos eventos que a gente promovia online, que nem Masterclass e webinars que a gente promove mensalmente, o pessoal queria também encontros presenciais. Então, no ano passado, a gente fez 3 para validar: Porto Alegre, São Paulo e Fortaleza. Reunimos aí grandes marcas do Brasil e fora, né? Internacionais. No ano passado não, ontem a gente promoveu o nosso primeiro desse ano, ao invés de 3, serão 7. Então, mostra que foram sucesso todos esses eventos. E então, hoje a gente se caracteriza por ser um ecossistema digital de sustentabilidade. É isso. Ah, perfeito. Não, legal mesmo. Então, assim, tá muito voltado a um ecossistema mesmo. Tem educação, tem tudo, e tem um debate denso. Isso que é o interessante, né? E tu vê, assim, que tem gente que acha que o ESG não traz, tem gente que acha que traz, mas é muito pelo ator, né? O ator que tá ali, ou daqui a pouco os poderes que o ator vai ter para fazer a coisa funcionar, né? Tem muito disso também, né? Tu ter a liberdade de trabalhar um ESG mais sustentável e aberto e tu conseguir ir atrás das oportunidades, ou tu ter um ESG mais fechado dentro de uma empresa também faz sentido, né? Não, e é o viés que tem muito... Por exemplo, quando as pessoas, algumas, falam assim, ESG não faz sentido, não é assim, assado. Elas, às vezes, nem sabem o que é o ESG de fato. Elas não têm, às vezes, o total domínio sobre aquele assunto. Aí, quando tu fala, mas se tu fizer isso aqui e te der um problema lá na frente, ambiental, isso seria uma gestão de risco que tu consegue prever. Nível de governança, não faz sentido? Isso faz sentido. Que nem eu tava com um dos membros do Conversas Sustentáveis, né? Que é o pessoal da People and Happiness, que eles trabalham sobre felicidade nas empresas. E esse é um tema, cara, polêmico, né? Porque daí tem a galera mais antiga que fala, tudo mimimi. E tem a galera mais nova que fala, pô, essa galera só quer trabalhar. E aí essa parte de felicidade nas empresas é algo muito delicado, né? Pô, o empreendedor das antigas fala, cara, o cara tem que trabalhar, não tem que ser feliz e tal. E aí eu tava falando com o dono, né, o fundador, o Elvis Ney. Ele estuda 12 anos sobre felicidade nas corporações, na Europa lá, mora em Portugal, e ele falou, cara, se tu chegar lá e falar... Porque hoje já tá muito comum na Europa, a diretoria de felicidade, né? Tipo, Heineken já tem, na própria Google já tem. Algumas grandes empresas já estão implementando, a Heineken implementou aqui até no Brasil, inclusive, né? A diretoria de felicidade. Ele falou, se tu fala felicidade, a galera tem um preconceito. Mas se tu fala assim, tu prefere ter teu colaborador mais engajado? Quero. Quer que teu colaborador seja mais criativo? Quero. Tu quer reter ou atrair novos talentos? Quero. Bom, então tá dentro desse escopo aqui. Que, nesse caso, ele tem embasamentos científicos sobre os dados que eles têm ali para trazer para as empresas. E aí tu quebra objeções, né? Tu vê, daí a galera que era contra o ESG ou contra tu falar de certo tipo de felicidade, começa, não, mas isso que tu tá falando faz sentido. É que eu sempre ouvi falar que era isso ou aquilo. E aí tu vai vendo que as pessoas, elas não têm um preconceito. E o Brasil tem uma das coisas que eu particularmente acho bem ruim. Eu até publiquei no meu Insta sobre isso esses dias, que a gente bebe muito do mercado norte-americano. Como se fosse só aquilo que existisse no planeta que importasse. E eu não tenho nada contra, na verdade gosto muito, acho que tem muita coisa boa que saiu de lá, mas só que tem um universo de oportunidades, principalmente quando a gente olha para alguns modelos de negócios do Oriente, que são tão bons, empresas tão disruptivas, empresários tão brilhantes que a gente nem sabe quem são, né? E aí lá fora, até vou citar o caso do Pedro, que faz parte do membro do conselho do Conversas Sustentáveis, ele é CSO Latam da SAP, ele mora em Miami. As discussões
do woke capitalism e ESG lá é muito forte. Daí chega no Brasil, a gente replica tudo que eles estão... o fulano disse que é. A gente fala, tá, mas tu sabe o que eles estão discutindo? Não, mas o cara falou que não funciona. Daí a falta, daí volta no Conversa Sustentável. A falta de educação e de conhecimento técnico faz a gente não ter muitas conversas. A gente vai, por exemplo, chegar lá no caso do agro, o pessoal trabalha bem, é muito efetivo. Mas se tu parar para ver, boa parte de quem trabalha no agro não tem um nível de educação. Então, tu chegar lá com assuntos, às vezes, que são um pouco mais complexos, é difícil, porque é cultural. Então, são barreiras que a gente vai precisar quebrar, e a gente tenta olhar para isso num viés mais de educação, porque eu falo para as pessoas, não adianta a gente discutir muitas coisas enquanto as pessoas não entenderem que é uma pauta extremamente séria, e principalmente é a maior oportunidade de negócios que a gente tem dos últimos da história, acho. Então, eu venho falando isso frequentemente para as pessoas entenderem que tem muita oportunidade e vai rolar muita coisa ainda. Perfeito. Não, olha, muito bom, Wagner. Muito bom mesmo, sim. Tu deu uma visão do que está acontecendo. Não conhecia diretoria de felicidade, né? Achei muito interessante e é uma coisa atual, totalmente atual e totalmente ligada à ESG, né? Porque a gente entra muito no social, né? Exato. Mas assim, voltando pro podcast agora, vamos fazer uma parte mais interessante. Tu sempre entrevistou, todas as tuas entrevistas foram para a área de sustentabilidade e ESG ou teve alguma coisa que tu fez um pouco fora? Outra coisa, assim, quantas entrevistas mais ou menos antes? Tu falou um número, né? Mas teve mais? Ou quantos tu já rodou de entrevista aí pra gente saber, pro público que tá escutando? E a última? Tem algumas histórias marcantes, assim, algumas entrevistas ou alguns relatos que tu gravou, assim, pá, esse eu tenho que contar, porque é muito interessante. Gostaria que tu fizesse um overview da Conversa Sustentável para nós. Legal. Começar ali pela mais rápido, que é... A gente já tá com 124 episódios no Conversas Sustentáveis. A gente tem um que gravou agora, que não foi a hora, então vai ser 125. Depois, a outra pergunta, se a gente já teve alguma pauta que não foi ligada à sustentabilidade. Eu acho que tudo tá ligado à sustentabilidade, porque é um tema transversal. Então, assim, mais papos, vamos supor que a gente consideraria mais longe. Teve um que eu fiz sobre espiritualidade, que era justamente para atrelar, mas para mim tá ligado ao social, que é as pessoas. Então, para mim, eu ligo tudo à sustentabilidade. Para mim é um tema transversal. Então, eu já falei disso, eu já falei sobre a nutrição, né? O quanto isso impacta no teu dia a dia, na tua performance. Então, isso também para mim é ligado. Mas acho que são os temas um pouco mais distantes da sustentabilidade que eu trouxe, mas que para mim eles estão, como eu disse, né, mais uma vez, tá conectado, são pautas que fazem sentido, mas ela sai um pouco daí, de repente, do viés corporativo, né, mas que também vai impactar no corporativo. Eu não sei se tem, por exemplo, trechos que eu falo assim, pô, foram muito marcantes, mas tem episódios assim que quando alguém me pergunta, pô, por onde tu acha que eu devo começar? Isso aí. Conta pra nós. Tem um episódio que eu fiz. O Arthur é um grande parceiraço, assim, um cara que sabe muito. Foi eleito ali o melhor livro de sustentabilidade de 2022. E é um cara que a gente conversou sobre um tema que é muito delicado, que é tipo, quanto vale uma floresta em pé? E acho que entender o potencial que a gente tem de oportunidade de mercado, quanto o Brasil tem uma oportunidade de liderança, eu acho muito, muito legal e muito importante, né? Obrigado. E aí, esse é um. Eu gravei 2 com a Thelma, que é vice-presidente do IPCC também. E o penúltimo que eu gravei com ela esse eu acho muito, muito importante, porque uma das coisas que eu percebo já há tempo nesse mercado é que as pessoas elas não conseguem tangibilizar muito os impactos das mudanças climáticas. O que isso afeta no teu dia a dia, o que isso afeta no teu trabalho. E aí o fato das pessoas não entenderem isso faz elas também... não tem por que eu fazer.
aqui não vai mudar nada. Na empresa, não vai mudar nada. Só que quando ela entende que ocorre mais chuvas, e isso pode acarretar em alagamento, pessoas não vão mais na tua loja porque está alagado no entorno, então tu não vai vender os produtos no agro, não vai perder produto, vai ficar mais caro na prateleira. Então a gente teve papos que eu acho muito legal assim de ter. E o outro que é com a Annelise, que a gente fala sobre... Com a Annelise também são vários papos que a gente já teve. E eu acho a Annelise fantástica, uma pessoa que está à frente hoje da Rede Ambima, né, de pautas de sustentabilidade. Que a gente fala sobre a questão de finança, né, das oportunidades aí que às vezes a gente acaba deixando na mesa as empresas por não entenderem o que está rolando de mercado. Então, são 3... Pessoal, eu gosto de todos os pautas, né? Daí vai estar alguém ouvindo, mas a gente gravou. Não é isso. São várias pautas boas, mas essa acho que de repente o pessoal que está iniciando, que está buscando o tema, vai ter uma clareza muito legal, porque também são pessoas muito didáticas, assim. A Anne, além de tudo, ela é professora na FGV, além de todos os chapéus que ela tem, ela é professora. O Arthur, além de empresário, ele é um pesquisador. E a Thelma está acostumada a fazer isso de trás para frente, porque ela também já deu aula. Então, assim, são pautas que ficam muito claras, temas complexos de uma maneira clara. Não, perfeito. Não é uma saia justa, né? Vamos ser claros aqui pro pessoal que vai escutar. É para fazer essa busca. Para se apaixonar pelo programa. É para gostar do Conversas Sustentáveis. É para, daqui a pouco, gostar do Conversa sobre Resíduos e chegar no Conversas Sustentáveis ou vice-versa. É esse intuito, né? Por onde eu começo, por onde eu escuto e o que faz sentido. Depois a gente pode consumir todos. Exato. Mas era nesse momento, assim, de trazer alguns que impactam. E todo mundo fala bem. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem... Mas tem algumas que são uma... É uma expressão que eu levo. Tem umas que são uma patada. Exato. E essas aí a gente guarda e é bom começar por ali. Porque daí a gente já abre a mente da pessoa que vai escutar. Cara, é isso aí que eu quero escutar. E aí eu vou consumir esse material. Mas assim... Além disso, vocês têm alguns objetivos como uma organização, né? E vocês, até no caminho, a gente já veio conversamos aqui um pouquinho antes sobre estratégias, né? Eu sei que vocês já têm algumas estratégias. Tu falou que não era muito estrategista, né? Tu é muito comercial, mas no fundo tem estratégia. Assim, tu pode me contar algumas estratégias de conversa sustentável para esse ano de 24 ou daqui a pouco mais adiante? O que vocês estão pensando? O que vocês... estão, assim, aprontando para nos trazer, né? Nós, como eu digo, como consumidor do material também. Legal. Bom, a gente... Como operação, a gente é um negócio pequeno ainda. O pessoal diz que a gente é startup, pode ser que seja uma startup. Então, assim, a gente está numa fase inicial e agora a gente quer se consolidar muito mais do que o podcast. Então, nós estamos criando algumas ações para que nos vejam além disso, né? Principalmente com uma ideia de... A gente acredita muito na economia colaborativa. Eu acho que em 2021 tem um texto meu falando sobre economia colaborativa. Então, eu já leio sobre isso há muito tempo. Eu acredito que o Brasil, principalmente, é muito grande para a gente falar esse mercado é meu, isso não sei o quê. Eu não vejo isso, né? Eu vejo que é um mercado de oportunidades e que a gente pode fazer juntos, né? Pô, a gente tá falando, cara, vocês e a Trechin são parceiros, a Trechin é nossa parceira, a gente tem a SGNal como parceiro. Sem sem precisar se canibalizar. E cada um explorando aquilo que é bom, né? Então, agora, o que a gente tá mirando é crescer, né? Atingir o que a gente pode fazer. A gente tem... O podcast nos deu uma alçada muito legal com muita gente. Então, agora, aprender a explorar, porque esse é o ponto do network, né? Fazer network, tá, pra quê? Do que adianta tu ter um bom contato, né? Pra que tu tá fazendo? Agora, a gente tá explorando o network. Pessoal, a gente tá construindo isso aqui, a gente precisa de ajuda, vamos fazer junto, vamos crescer junto, nos ajudem a crescer. Então, nos consolidar mesmo, né? Porque, bom, sabe como é que é o perfil de startup, demora, tu vai crescer. Então, a gente está buscando se consolidar, fazer algumas ações. Agora, esse eu não posso contar ainda totalmente, mas a gente está já olhando para a COP, que vai acontecer em 2025. Então, a gente tem algumas ações já em parceria com
com fundos da Europa. E então é isso, agora é consolidação mesmo. A gente tá indo bem, a gente tá vendo que tá tendo uma boa aderência. É manter essa galera que tá com a gente tá olhando muito também pro usuário, para ver o que a gente pode melhorar. E criar essas novas ações que a gente quer mostrar para as empresas aqui do Brasil que elas têm muita oportunidade fora, tem muita gente fora querendo vir para o Brasil, querendo investir em negócios no Brasil, poder melhorar as tecnologias, que a gente precisa disso, sim. Então, a gente quer participar disso. A gente tem olhado alguns projetos grandes, a gente tem olhado para a Smart City, com parceiros. Então, assim, acho que tem umas coisas legais que vão sair por aí. Não, beleza, uma bela estratégia, né? Já deu umas pinceladas, é interessante. E isso é bom para quem escutar, ver como se pensa. Eu sou uma startup, ou o que eu vou olhar, para onde eu estou apontando, o que eu tenho que fazer, né? São passos importantes para as pessoas aprender. E uma coisa que tu falou, o mercado é gigante. O mercado brasileiro é enorme, né? E tem espaço para todo mundo. Tem espaço para empresas parceiras, para empresas parecidas. Hoje nós tivemos, na visita no stand no Soul Summit pela manhã, o visita da Yató. Eles eram uma plataforma, hoje eles são mais consultoria, eles têm um projeto mais de pesquisa para resolver o problema de determinados resíduos, querem se aproximar porque eles têm essa solução. Nós temos a parte, vamos supor, de sistemas, a Trechin tem a parte operacional, tudo está interligado, nós podemos se ajudar. Não importa também se a empresa é software e trabalha, vamos supor, concorrendo conosco, tem espaço. A gente pode se ajudar, a gente pode trocar ideias. E é melhor para todos. O ESG não vem ele vem para melhorar, ele vem para mudar. Não, e dá credibilidade. Eu lembro quando eu entrei na energia, era só eu. Mas depois, quando começa a entrar muita gente, o mercado começa a ver, não, é de verdade, funciona, tem várias pessoas fazendo. Era só para completar. Não, perfeito, todo mundo tem espaço para ganhar. E é isso aí. O Brasil é um país de magnitude aí, continental. Aqui o Sul é uma vida, quando a gente vai para o Nordeste é outra vida, quando a gente vai ali para a região de São Paulo é outro mercado. Então, assim, tem mercado para explorar, tem mercado para todo mundo. Aquela história que eu costumo brincar, bem ajeitadinho, dá para fazer tudo. Então, eu, Wagner, como empreendedor, eu acho que como todos... na real, eu tenho uma visão que... Eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas conquistando. E gosto de ajudar também, poder contribuir, não à toa. Eu construí um monte de coisa que eu não cobrava, ajudava a galera numa boa, porque para mim isso fortalecia e hoje eu tô sendo fortalecido, porque quando eu estava no setor de energia, eu estava num aporte de pessoa que tinha o poder aquisitivo, e agora eu tô vendo que eu posso contar também com outras pessoas, né? E isso é muito legal, a gente está construindo algo com uma mentalidade diferente. Eu acho que precisa ter uma mentalidade diferente. Não dá pra gente chegar... o sucesso do passado não vai garantir o sucesso do futuro, jamais, porque o modelo de negócio está mudando e as pessoas têm que acordar. Então, eu acho que a gente precisa de mais iniciativas como vocês, como a Trechin faz, como outras empresas estão fazendo, porque começa a dar credibilidade. As pessoas começam a enxergar esse mundo, esse mercado, e é onde todo mundo vai sair. É algo que todo mundo vai se beneficiar, não tem como. Isso aí, perfeito. Bom, e como tudo tem ciclos, né? As empresas têm momentos, o Soul Summit teve momentos, já está na 3ª edição, o nosso podcast tem momentos. A gente está chegando no ciclo final, na nossa sempre tradicional pergunta final, né? E é uma pergunta que eu gosto, eu criamos ela, né, a várias mãos com carinho, porque a gente sempre quer a expectativa do nosso entrevistado, né, na pessoa que está com o podcast. Seja positiva, negativa, pessimista, otimista, não importa. É uma posição, é a visão de mundo. A gente quer, isso, porque a gente tem possibilidades, muitas, mas também porque não ter medo do futuro, né? Hoje está uma onda de calor violenta, pode vir uma chuva muito forte, então tudo muda muito rápido hoje do que era no passado ou quem viveu na época passada. Então, a nossa pergunta sempre tem a ver mais com resíduos, mas ela pode ser um
um guarda-chuva grande para se olhar como é todo o nosso processo no nosso planeta, né? A pergunta sempre vai assim, temos saída? Nós vamos ter saída mesmo? Será que em algum momento a gente vira esse jogo do manejo, reprovavelmente, seja de resíduos ou não, mas tipo assim, a gente vai conseguir gerar resíduo e tratar tudo? Será que a gente consegue dar essa volta? Eu vou começar com uma coisa que eu sempre digo. Não existe resposta fácil para perguntas complexas, né? Mas eu sou um cara extremamente otimista em relação ao planeta, em relação ao meio ambiente. E eu acho que depende de várias mãos, obviamente. Mas que tudo acontece, né? Como é que a gente sobreviveu como humanidade? Porque a gente explorou, eu acho que a gente botar isso, eu acho um ponto, assim, a pessoa, mas o planeta é finito. E é verdade, pode. A gente tem várias coisas. Mas também tu limitar, na minha concepção, o crescimento do ser humano é errado, né? Não à toa que a gente vem crescendo e na minha visão, não. Tipo assim, já tem muitos dados que falam. Hoje a gente é muito mais próspero do que em outras épocas, né? Hoje uma pessoa de classe média vive muito melhor do que alguém que era um rei, né? Que a gente tem uma condição de vida, a gente não morre mais pelas mesmas doenças. Hoje, por mais que tenha os desastres climáticos, as pessoas morrem infinitamente menos do que eram em épocas passadas. Então, eu sou uma pessoa otimista. Só que, para que isso aconteça, volto lá no papo da colaboração. A gente precisa ser levado mais sério. Então, para isso, para mim, o grau número 1 é, como tudo no Brasil, eu falo, é conscientização e educação. Para tudo, não só para sustentabilidade. A gente tem que aumentar a nossa régua de nível de maturidade. A gente precisa ter mais ações de políticas para que incentive novos investimentos, para que a gente tenha novas tecnologias, para que a gente possa trabalhar isso de uma melhor maneira. Então, assim, acho que está ligado à educação, fomentar essas novas tecnologias. Eu acho que a gente, como ser humano, às vezes, quando a gente olha num pilar mais negativo, a gente tende a olhar, tipo, algo mais crescente, 2 mais 2 é 4, uma visão mais linear, enquanto com a tecnologia a gente consegue ser exponencial. Então, acredito sim, acho que a questão do resíduo, ela vai ter um impacto, mas eu acho que, como tudo, com a tecnologia as coisas vão melhorar, a gente vai conseguir dar fim para vários segmentos, a parte de energia, principalmente. Então, minha resposta é: sou otimista. Acho que a gente tem muitos mecanismos e, por pressões, a gente vai acabar mudando e vai beneficiar, sim. Essa é a minha visão. Perfeito, né? A gente coleta essa informação de todos, né? Pra gente, daqui a pouco, ter uma visão otimista de mundo, ou pessimista, mas transmitir o que a pessoa que esteve aqui conosco nesses momentos sente, né? E a gente percebe que são tantas pessoas que fazem bem pro planeta, ou trabalham, né, fazendo bem pro planeta. A gente consegue buscar essa resposta. Isso ajuda a motivar os próximos a continuar fazendo bem. Então, é mais nesse sentido que a gente busca essa pergunta, né, tradicional aí do nosso podcast, nossa live. Então, estamos chegando pro final. Gostaria de agradecer muito, tá, ao Estúdio Take 64 aqui do Evandro, né, que abriu as portas. Conheci ele através do nosso convidado, que marcou para nós aí, né, que a gente estava em Porto Alegre. Na verdade, essa conversa era para ter saído de Santa Cruz, mas deu alguns problemas e a gente conseguiu remarcar para uma data tão legal, que é o primeiro dia do South Summit, para a gente estar aqui presente, né? Então, é um dia movimentado, mas um dia movimentado com um bom bate-papo, né? Para quem gosta de sair, nada melhor que fazer um momento desse. Exato. Então, agradeço, Evandro. Agradeço muito de coração o Wagner, né? Ser disposto a sair lá do South Summit, onde ele estava, vir fazer esse podcast, né? Trazer toda essa informação, né? Conseguir dizer, assim, toda a história dele, trazer aqui para nós como é a conversa sustentável começou. E linkar isso, né? Trazer, vamos supor, a gente conseguir levar mais pessoas para consumir o podcast dele, conseguir daqui a pouco ter esse hub, ter o que tu tá criando, né?
Então, assim, é legal isso e a gente é parceiro para isso aí. Então, vou despedindo agora, vou deixar um espaço para o Wagner fazer a despedida também. Muito obrigado a todos. Estamos, então, no Soul Summit. Quem passar lá nesse momento, nessa semana, né, que nós estamos aqui vivenciando em Porto Alegre, né? A gente está... Hoje é o dia 20, né? É isso? Isso, 20 de março. 20 de março de 2024, nós estamos expondo no Soul Summit e é só passar no stand lá da Meu Resíduo para conversar conosco. E muito obrigado novamente, Wagner, pelo tua dedicação aí, ter falado conosco aí. Eu que agradeço, baita bate-papo, importante a gente trazer esse tipo de assunto. E, pessoal, também só deixar aí meus contatos, quem quiser saber mais conversas sustentáveis, conversas sustentáveis em tudo, não tem erro, né? LinkedIn, Insta, no site conversasustentáveis.com. Eu tô como @WSLopes, quem quiser falar diretamente comigo, as portas estão abertas. Estarei no South Summit lá, aproveitando, trabalhando, tomando uma cerveja também. Ninguém é de ferro nesse calor, né? Feito, valeu, pessoal. Valeu!